Não poucas pessoas admiram sinceramente Jesus Cristo como um exemplo moral de caridade, quando ele dá de comer a quem tem fome, um exemplo de humanidade, quando ele não rechaça nem os leprosos nem os pecadores públicos, mas antes busca esse contato com eles, indo em sua direção. Jesus é visto ainda como um exemplo de bondade, quando ele se apresenta como o bom samaritano, que sem fazer distinção de pessoa, estende sua mão para ajudar quem não pode se ajudar e ainda não pede nada em troca. Para muitos, Cristo é um exemplo de justiça e tolerância, quando ele intercede pela mulher adúltera e, sem condená-la, perdoa-lhe os pecados. Ou ainda quando ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, o que normalmente se interpreta como se ele colocasse todas as religiões em pé de igualdade e confirmasse que todos serão salvos, pois basta ser uma pessoa do bem e ter Deus no coração para ir para o céu. Dizem. Por essas e outras razões, há quem tatue cruzes no rosto e Cristo no corpo, há quem pendure crucifixos no retrovisor do carro, há quem cole versos bíblicos na capinha do celular. No fundo, fazemos isso porque percebemos, quando não estamos preocupados em fingir que somos bons, e sabemos que somos inclinados a usar nossas certezas morais para excluir pessoas e não para ajudá-las, e nossas verdades pessoais para fabricar ideologias hormonais, boas para justificar a puberdade que chega ou aquela que nunca passa, os vícios da juventude e as fraquezas da meia-idade, ideologias boas para sonhar um mundo melhor, um verdadeiro pesadelo para aqueles que não as servem. Trocando em miúdos, quem diz que admira exemplos morais não prova por isso a sua própria moral. O santo evangelho de Jesus Cristo é muito mais do que uma moral. Quem diz sem pensar: tá bom, eu vou seguir Cristo, escuta dele como resposta: tu me negarás, não uma, mas 3 vezes. Ou será que quando, por causa do meu nome, ameaçarem teu patrimônio e a tua carreira, e depois a tua reputação e as tuas amizades, e por fim a tua saúde e a tua própria vida, será que tu ainda me seguirás? Pois seguir Cristo é mais do que reproduzir uma moral, é mais do que repetir uma doutrina, é imitar alguém, é imitar com a nossa vida espiritual, familiar, social, intelectual e profissional aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas quem pode confiar e confiar-se a Cristo a tal ponto? Essas palavras são muito duras. Sim, e ele não para por aí. Ele diz: tendes fé em Deus? Tende fé em mim também. Ou seja, ele se iguala a Deus e pede que tenhamos nele a mesma fé que temos em Deus. De duas uma. Ou ele é Deus e está dizendo a verdade e nós estamos perdendo perigosamente o nosso tempo enquanto não cremos nele, ou ele não é exemplo de nada, é um doente perigosíssimo, manipulador e egocêntrico, tentando nos seduzir para a idolatria de si mesmo. Ele, porém, prova que ele é Deus pelas obras que ele realiza, do mesmo modo que nós demonstramos nossa fé pelas obras que realizamos, já que a fé sem obra é morta e a obra sem fé é vazia. Mas que obras ele realiza? Os pães com que ele alimentou 2 vezes alguns milhares de pessoas eram os poucos pãezinhos e peixinhos que ele multiplicou milagrosamente. Os leprosos que ele tocava não se sentiam apenas aceitos, eles eram purificados, milagrosamente curados da doença. Os pecadores com quem ele dividia a mesa não saíam apenas consolados, mas perdoados, e milagrosamente se convertiam ao ponto de não caírem mais nos mesmos pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo ajuda por compaixão e não por cobiça, e é por isso que tantas pessoas são tão negligentes em agradecer a Ele pelos favores e os milagres que Ele realiza. Tá bom, e nós? Que obra devemos nós realizar? A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Quem tem fé em Cristo deve crer nele como Deus e Filho de Deus, pois é o que ele é. Deuses pagãos, tradições indígenas, religiões naturalistas, ritos secretos, gurus e profetas do Oriente ou Oriente Médio nunca puderam fazer aquilo que Jesus faz. Milagres dignos de Deus, verdadeiros milagres, pois Cristo pode o que quer,
faz o que diz, diz quem ele é e de onde ele vem e onde ele está agora. Ele não esconde nada daquilo que precisamos saber para crer nele e sermos salvos. Jesus é mais que homem. Jesus e Deus são um. Os apóstolos, que são o fundamento da única Igreja de Cristo, nos ensinam o que viram e ouviram do Senhor. Já o Senhor ensina o que vê e ouve de Deus Pai. A doutrina apostólica é, pois, doutrina divina, tão verdadeira quanto Deus. A Santa Igreja una e apostólica é divina. E se ao nome de Jesus se dobram todos os joelhos no céu, na terra e nos infernos, então Cristo é universal. E é por isso que desde o tempo dos apóstolos, a Igreja de Cristo é chamada universal, o que em grego, a língua comum daquele tempo, se diz católica. Pois bem, a Igreja una, santa, católica e apostólica é divina. Acorda, Igreja Católica, ergue-te de novo e faz jus à tua dignidade. Não te mistures com os rebanhos do mundo. Afasta-te de quem te humilha. Não confie em quem te odeia. Sacrifica-te apenas pelo Cordeiro imolado. Toda a glória ao Criador e ao Redentor e ao Paráclito. Deus quer que nós vamos a Ele pelo seu Filho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se Ele nos quer por Cristo, Ele nos quer com Cristo e não fora dele. Ele nos quer em Cristo, na Igreja e não sem ela. Ele e Jesus são um e Cristo quer que sejamos um com Ele e estejamos onde Ele está. Agora Ele prepara um lugar para nós junto do Pai, mas Ele voltará para nos buscar e levar para junto dele. Esse tempo que nos é dado até sua vinda chamamos de vida. Vivemos para nos preparar para esse encontro e para que sejamos encontrados dignos de corresponder àquele que é a imagem do Deus invisível e a imagem e semelhança do qual nós fomos criados para carregarmos seu nome no tempo e por todos os séculos dos séculos. Amém.